Aqui, quando os discípulos começaram a fazer a obra missionária, depois de Atos 2, na descida do Espírito Santo, como o pastor Cristiano pregou, na primeira conversão houve 3.000 almas, na segunda chegou para 5.000. E naquele tempo os discípulos só pregavam para judeus. A salvação era anunciada só para os judeus. A salvação era anunciada só para as 12 tribos de Israel. Porque ainda os discípulos não tinham entendimento que a salvação era para todos os gentios. Então se pregava a salvação, se pregava o Cristo só para os judeus. Mas um belo dia, estando Pedro no eirado, esperando o almoço ficar pronto, ele teve uma visão de um lençol descendo do céu e ele via animais quadrúpedes, répteis, e os judeus não podem comer animais impuros. E Pedro falou: longe de mim, Senhor, comer tal coisa. E Deus falou no ouvido de Pedro: não te façais impuro o que eu santifiquei. Mas do outro lado desta cidade havia um homem chamado Cornélio, e este homem era um homem temente a Deus. Ele não era judeu, ele era gentil, ele era um centurião, e toda a família dele temia a Deus, mas eles não podiam receber a salvação, porque se achava que a salvação era só para os judeus, e Cristo morreu na cruz, como está em João 3, por toda a humanidade. E acontecendo isso, quando Deus deu esta visão para Pedro, um anjo apareceu a Cornélio, e o anjo disse a Cornélio: eu tenho visto a tua caridade, o teu amor para com os pobres, eu tenho visto as tuas esmolas, e eu vou trazer salvação para a tua casa. Envia uns homens até Jopé, que ali está um certo homem chamado Pedro, ele lhe falará todas essas coisas. E Cornélio, acreditando na voz do anjo, envia os seus criados, e lá realmente estava Pedro. A profecia foi confirmada. Pedro veio com estes homens, e quando Pedro entrou dentro daquela casa e começou a anunciar o evangelho e dizer: aquele Jesus, homem ungido, que curava os enfermos, que libertava os possessos, ele é o Cristo, Jesus é o Salvador do mundo, o Messias que todos esperavam, e aqueles que se arrependerem dos seus pecados e largarem os seus maus caminhos e receberem a Jesus como Senhor e Salvador, será salvo neste mundo e ainda receberá a vida eterna. E aquele povo acreditou. E a palavra de Deus fala que antes deles serem batizados nas águas, o Espírito Santo desceu sobre eles. E os judeus que acompanhavam a Pedro ficaram maravilhados. Poxa, mas o Espírito Santo é só para os judeus, o Espírito Santo é só para nós que santificamos, o Espírito Santo é só para nós que somos da descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, o Espírito Santo é para todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, independente da classe social, da cor, da condição financeira, independente da aparência, da postura, independente se foi um adúltero, uma prostituta, um viciado, um criminoso. Deus não vê a aparência, Deus vê o interior do coração do homem, e ele recebe tanto a quantos vêm após ele, porque a salvação é para todos. E a palavra de Deus fala que quando o Espírito de Cristo desceu sobre os gentios, logo após disse Pedro: poderei eu negar o batismo das águas a este que, como nós judeus, receberam o Espírito Santo? E foram todos batizados em nome do Senhor Jesus. E daquela hora em diante houve uma reunião em Jerusalém, porque os gentios tinham recebido o Espírito Santo, e Pedro teve que
se justificar pelo fato dos gentios terem se batizado. Resumindo, aquilo que os judeus rejeitaram se tornou para nós bênção. Aquilo que os judeus abandonaram se tornou para nós salvação. Aquilo que os judeus não aceitaram, que é o Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, se tornou nosso Salvador e Senhor. E aquele que crê, aplauda o nome de Cristo.